A primeira exposição será do Dr. Valane Lago, como eu disse, que falará sobre o controle judicial de políticas públicas, algumas reflexões nos 30 anos da Constituição. O Dr. Valane Lago é advogado público colaborativo e doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais na UF. Passa a palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Júlia, pela recepção. Vasconcelos não está aí, mas agradeço, fica para os anais, para registro, e mais uma vez agradeço o convite, ao apoio aí, essa continuidade do IDAERJ, né, que começou há alguns anos. Eu não fiz parte da fundação, mas entrei logo na sequência, então já tenho aí algum período de casa também desse caminhar aí que começou lá atrás com o professor Marcos, Juliana, com o professor Diogo. Agradeço aí o Vasconcelos novamente pelo convite e parabenizo a PGE pela recepção e agora pela aproximação aí do Instituto, Procuradoria e IDAERJ. Bom, o tema que me proponho a conversar aqui rapidamente, nesses 15, 20 minutos, né, que eu creio que seja para a gente não empurrar para frente aí depois ficar muito tarde, a pretensão é falar um pouco sobre políticas públicas. Não tenho objetivo e nem ousaria fazer um balanço ou algo nesse sentido dos últimos 30 anos da Constituição, nesse tema, nessa perspectiva. Ainda que esse ano diversos congressos, seminários aconteceram pensando nesses 30 anos da Constituição, muitos pensando para frente, mas a maioria pensando para trás, ou seja, nesse período que aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu. Um tema que merece reflexão, e aí a minha proposta é conversar um pouco sobre políticas públicas. O que é isso, mas especialmente o controle judicial de políticas públicas. Como isso acontece e quais os limites. Muitos trabalhos, professora Ada e muitos outros autores já se debruçaram a esse tema, tentando estabelecer parâmetros até onde o judiciário pode ou deve intervir para fins de efetivação de direitos, especialmente direitos fundamentais, seja da esfera individual, esfera social, etc. Desde discutir um parâmetro de mínimo existencial, desde discutir reserva do possível, diversos inúmeros textos discutiram, buscaram enfrentar esse tema. A minha proposta aqui, ela começa de um trabalho, como a Júlia falou, do doutorado lá na Federal Fluminense, que começamos a discutir políticas públicas, e até a Federal tem uns temas bem interessantes para debate, né? Judiciário sem juízo, né? Poder público sem juízo. Então era um tema, uma proposta lá de fugir um pouco, ou pelo menos buscar entrar em alguns assuntos ou pontos que talvez ainda demandem uma exploração. Face esse desafio na Federal, fui pesquisar um pouco esse tema sob perspectiva de como o judiciário, especialmente aqui meu objeto, meu campo de observação, foi o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Por que o STJ? Pela Constituição, é o tribunal responsável por manter a harmonia, etc., por fazer o nivelamento, a uniformização das normas infraconstitucionais. E entendendo que políticas públicas, em grande medida, devem ou precisam, necessitam, carecem aí, salvo aquelas discussões que o professor José Afonso já fez, da sua efetividade, aplicabilidade, carecem de norma regulamentadora, ou seja, de norma ordinária, norma complementar, enfim, para fins de dar viabilidade, para fins de estruturar essas políticas públicas. Então, foi-se as decisões do STJ que, por algum motivo, tratavam desse tema, ou que tinham como pano de fundo políticas públicas.
não é impossível olhar todas as decisões. Então, adotamos ali um parâmetro que é quais as decisões do STJ que têm a expressão política pública. Uma primeira pesquisa vem milhares, 175 acórdãos, mais de 8.332 decisões monocráticas e 25 informativos. Impossível, pelo menos para os nossos braços lá na Federal, fazer essa análise, que poderia ser muito interessante, especialmente olhar as decisões monocráticas, como é que elas seguem, quais decisões colegiadas que seguem e tudo mais. Fizemos o segundo filtro, depois de filtrar o grande banco de dados do STJ sobre políticas públicas, fomos olhar simplesmente os acórdãos, os 175 acórdãos que tratam sobre o tema políticas públicas. Para fazer um filtro detalhar um pouco esse filtro, vamos olhar apenas decisões que têm a expressão políticas públicas em sua ementa, que muitas ali têm expressão políticas públicas na sua fundamentação, no seu dispositivo, enfim, ao longo da decisão. Desses 175 acórdãos, chegamos a 66 que tratam uma, duas ou mais vezes na ementa e, consequentemente, no teor, na fundamentação, dispositivo, relatório da decisão do acórdão aqui, da decisão colegiada. E aí começamos a fazer alguns filtros. Bom, quem fala sobre políticas públicas dentro desse cenário que cortamos, que é passível de inúmeras críticas e falhas metodológicas, mas foi um caminho metodológico justificável para tentar chegar a um raciocínio de reflexão. Quem fala, primeiro, onde está concentrada essas decisões? Obviamente, primeira turma e segunda turma, que tem essa competência para apreciar esse tema. Concentração chama uma atenção, inicialmente, que quase 60% das decisões estão na segunda turma, ao passo que apenas 24% estão na segunda turma. E as outras até distribuem-se em outras turmas, mas focamos nessa primeira e segunda. E o segundo passo, identificados quais as turmas que maior tem essa concentração, vamos ver quem são os ministros que falam sobre políticas públicas, para a gente depois avançar e ver o que estão falando. O segundo, esse filtro N-filtro, esse filtro nos revela outro número interessante. Dentro da primeira e da segunda turma, salta aí um destaque ao ministro Herman Benjamin, que tem mais de 30% das decisões ou das relatorias dos acórdãos que tratam sobre política pública. Seguido pelo ministro Luiz Fux, que tem apenas 9%, mas a discrepância é bastante grande. O segundo colocado tem 9 julgados, ao passo que o primeiro, o ministro Herman, tem 20 decisões colegiadas. E aí vem outros ministros que se destacam com 5, 8, 7, 6, com menor potencial. A gente pode tirar uma conclusão, uma primeira conclusão que é possível extrair, é que temos um ministro e uma corte colegiada que tem influência, que conduz, que direciona, pois os relatórios dele, especialmente o ministro Herman, têm sucesso ou são acompanhados pelos demais pares quando proposto o voto, proposto o direcionamento. Então, uma primeira conclusão que salta aos olhos é que temos no âmbito do STJ, de forma expressiva, um ministro condutor do que é política pública e qual é o limite que o Poder Judiciário, ou melhor, até onde o Poder Judiciário vai, até onde deveria ir, por que deveria ir, como deveria ir. A pesquisa, nessa ótica, sob o ponto de vista bastante quantitativo, se entrarmos num filtro mais qualitativo, tentarmos olhar esse teor, essa formação, é possível tirar algumas outras conclusões, que quando o ministro Herman não está relatando, as decisões dele são os fundamentos para os outros ministros adotarem se pode ou não haver controle de políticas públicas em determinadas situações. Ou seja, as decisões do ministro são adotadas por outros ministros, mesmo que ele não faça parte do julgado, seja de outra turma, etc.
mas continua sinalizando, sob o ponto de vista qualitativo, que uma voz direciona de forma bem enfática o que é política pública no Brasil. Alguns extratos, alguns julgados clássicos, o RESP 1.637.827, segunda turma do ministro Hermann. O Poder Judiciário poderá determinar em caráter excepcional a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. E essa excepcionalidade, essa ideia de interesse social mínimo existencial é utilizada em vários momentos para fundamentar, acaba sendo a diretriz do ministro e dos outros ministros que adotam os seus fundamentos, as suas decisões. E assim segue em diversos outros. O ministro Sérgio Kuquina, que segue também a ideia do ministro Hermann, destaca em outro julgado: tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Então, excepcionalidade, essencialidade, mínimo existencial, acabam sendo termos que permeiam essas decisões, partindo de uma voz, que é o ministro Hermann, e se espalhando por dentro pelos outros pontos do tribunal, pelas outras turmas e outros relatores. Essa é uma primeira conclusão, mas, afim, ainda carece de maior detalhamento e refinamento sob o ponto de vista especialmente qualitativo. Fizemos isso em outros temas também, que não vou expor aqui, mas outros temas de relevo na discussão nacional, e começamos a constatar também que sempre em cada tema tem um ministro que acaba conduzindo ou direcionando o sentido da corte sobre o que é e como deve ser entendido determinado assunto. Uma pesquisa a ser feita no futuro: será que temos, como é que estão essas decisões colegiadas, como é que isso é um colegiado ou está apenas tendo um direcionamento, uma condução de alguns temas? Futuro, quem sabe, explorando esse debate que já se apresentou não só em políticas públicas, como outros temas, especialmente na área ambiental, que, de novo, o ministro Hermann aparece como condutor majoritário expressivo. Claro que isso leva à discussão de que quem está, sob o ponto de vista do STJ, direcionando ou delimitando o que é política pública, seria um dos seus integrantes, ao qual é seguido pela expressiva maioria. Bom, essa primeira conclusão sinaliza, dá um passo ou abre para falarmos de uma segunda etapa. Se estamos falando de política pública, estamos falando de uma temática que é eminentemente voltada, ou deveria estar, ou está, sobre a responsabilidade do Poder Executivo. Aliás, alguns cientistas políticos até entendem que o Poder Judiciário não faz ou não deveria fazer política pública, em hipótese alguma. Decisão clássica ou conceito clássico de um cientista político americano, Thomas Dye: fazer política é decidir, ou seja, fazer ou não fazer. Fazer política é uma decisão. Então, não fazer algo sobre determinado assunto é uma decisão. Claro que isso enfrenta diversos obstáculos, especialmente na nossa Constituição, especialmente em direitos sociais, etc., se poderia ter esse não fazer. A professora Maria Dalari sinaliza que política pública nada mais é, ou seria, a concretização de um direito, etc., etc. O fato é que política pública tem um procedimento, um caminhar, chamado ciclo de políticas públicas. Esse ciclo ele começa sinalizando a necessidade ou a reflexão de determinado assunto entrar na agenda, se tornar ganhar magnitude social a ponto de formar ou de contribuir para a formação dessa agenda. Automaticamente, as etapas seguintes de formulação dessa agenda, tomada de decisão relacionada a esse tema, implantação, avaliação, e esse ciclo ele se retroalimenta de forma contínua. Claro que a gente do direito importa muito, explora esse ciclo por ser mais visual, ser mais procedimental, ser algo mais próximo da gente. Cientistas políticos já não utilizam muito isso como forma de análise, avaliação ou mesmo pensamento e instituição de políticas públicas.
mas para a gente ainda vale, para a gente ainda, muita gente do direito tem usado de forma expressiva, de forma correta, enfim, tem contribuído para as reflexões. Mas olhando esse processo de ciclo, política pública é algo bastante complexo, algo que desde a sua formação, mas especialmente na sua implementação, requer uma multiplicidade de debates, discussões. Voltando às decisões do STJ, o STJ aqui sinaliza nos seus julgados a ideia de excepcionalidade ou a ideia de essencialidade. O que fica claro nas decisões observadas, pelo menos nessas 66, esses 66 acórdãos, é que o STJ sempre tem bastante cuidado ou tenta pautar bastante a ideia de excepcionalidade. Se o STJ direciona esses limites e até onde pode intervir essa política pública, uma sugestão ou uma proposta que passou a ser discutida lá na Federal foi: será que, para não deixar simplesmente que o judiciário, ou abrir essa porta que o judiciário vai dizer, é caráter excepcional, portanto vou decidir, vou determinar, vou garantir determinado direito, poderia ser uma contribuição de aproximação das convenções processuais? Por que não num debate em que a administração pública esteja envolvida sobre uma discussão de omissão em matéria de política pública ou de alguma reclamação, de algum questionamento quanto à sua implementação, ou seja, a política pública existe? O que o STJ tenta pautar bastante nas decisões não existe política pública, temos uma omissão, há necessidade de uma decisão judicial para suprir isso. Existe política pública, em determinadas situações poderá haver um controle. Mas esse controle acaba deslocando do campo ideal, na minha opinião, de discussão sobre políticas públicas, que é o executivo, que é a administração pública. Talvez as convenções processuais possam vir como uma maneira de não delegar ou de não atribuir ao Poder Judiciário esse esforço de dizer o que é excepcional, o que não é, o que é singular, etc., para impor uma decisão. Finalmente aqui, 3 minutos, uma conclusão que ofereceria, que viria a contribuir sobre essa reflexão. Primeira o STJ sinaliza em matéria de políticas públicas, pelo menos sobre esse recorte metodológico feito, que há um norte encabeçado por um ministro que sinaliza como decidir e até onde o judiciário vai adentrar. Sob o ponto de vista qualitativo, o STJ sinaliza, de âmbito nacional, que somente temáticas excepcionais, especialmente aquelas entendidas como essenciais ou de proteção ao mínimo existencial, fundamentariam ou justificariam ou resguardariam essa intervenção do judiciário. Mas por que não trazer para esse debate essas alterações recentes do novo CPC, especialmente as convenções processuais, como uma forma democrática de ampliar esse diálogo e de permitir outros interlocutores nesse debate, para que talvez, mesmo que em sede processual, mesmo diante de um litígio instaurado, fosse possível ampliar esse diálogo, ampliar esses envolvidos e não só demandar ao judiciário uma decisão e ele contornar esse controle judicial de políticas públicas, até onde posso ir ou não, somente contornando, utilizando expressões delicadas que são essencialidade, excepcionalidade, etc. Então, talvez as convenções possam servir para que esse diálogo aconteça, para que esse debate democrático aconteça e para que, de alguma forma, esse ciclo das políticas públicas, ainda que seja na etapa de implementação, que a implementação requer avaliação, se requer avaliação, permite correções, ajustes nessa política pública, e se diante de uma omissão, ou seja, a inexistência de uma política pública, poderia permitir esse debate e a discussão e o caminhar da instituição, da reflexão e até mesmo, posteriormente, uma instituição de uma política pública. Bom, nesse 1 minuto, era isso que eu queria trazer de contribuição, de reflexão, mas sinalizar esse norte de excepcionalidade ou de particularidade quando o judiciário vem intervir, mas
demonstrando que o judiciário tem interferido e tem interferido sempre de forma delicada e sempre, pelo menos nesse recorte quantitativo e qualitativo, conforme a diretriz estabelecida por um dos julgadores que predomina na Corte, especialmente no STJ. Não fizemos esse diálogo com o STF, é um próximo passo, fazer um diálogo do STF para verificar se há comunicação entre STF e STJ ou se há sintonia de entendimento sobre matéria de políticas públicas. Vai ser o próximo passo, o próximo desafio aí fazer essa análise quantitativa e também, na medida do possível, qualitativa. Essa era a minha contribuição, 20 minutos, 5 segundos. Obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez agradeço a paciência e a possibilidade de trazer alguma contribuição e ficar à disposição para qualquer diálogo, interação. Agradeço, muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, doutor Laone, pela brilhante exposição. Falará agora o doutor Márcio Monteiro Reis, que é mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é professor assistente do Grupo IBMEC e sócio do Barroso Fonteles, Barcelos, Mendonça e Associados. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Queria dizer primeiro que é um enorme prazer estar aqui hoje na PGE, nesse congresso do IDAERJ. Também não entrei no IDAERJ no primeiro momento, mas entrei, acho que como quase todos que fizeram parte, fazem parte do IDAERJ, pelas mãos do professor Marcos Juliana, saudoso professor Marcos Juliana, cuja ideia, a iniciativa de criação do IDAERJ tem dado frutos até hoje, tem reunido tanta gente boa, tantas palestras interessantes hoje aqui, e se isso está acontecendo hoje, é graças a essa iniciativa original do Marcos Juliana, que idealizou isso tudo. Graças também àqueles que hoje em dia estão organizando um evento tão brilhantemente como esse, com transmissão pela internet, tudo. Eu cheguei ontem a assistir alguma coisa pela internet. Então, ele não está aqui nesse momento, mas na pessoa do José Carlos, queria aproveitar também para agradecer muito a todos aqueles que se empenharam na organização desse evento tão bonito, tão interessante, e dizer do meu prazer de estar aqui. Mas, enfim, já entrando aqui no tema, nós vamos falar hoje sobre controle, né? Estamos falando aqui nesse painel sobre controle. Antes de falar qualquer coisa sobre controle, é importante falar da importância de ter controle. O Aristóteles, lá na Política, já falava que aquele que exerce poder tem a tendência de abusar desse poder. Hobbes também já falou muito a respeito disso. O controle é tão importante que na Revolução Francesa, quando foi aprovada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o artigo 15 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão diz que é um direito fundamental, um direito humano do cidadão, tomar contas daquele que exerce poder público, que exerce poder do Estado. Então a gente não pode abrir mão de controle, e controle é algo que tem sido essencial. E a Constituição, para falar aqui da Constituição, são inegáveis os avanços que nós temos hoje pelo sistema de controle estabelecido pela Constituição, o reforço de poder e de autonomia do Ministério Público, dos tribunais de contas. Isso nos trouxe para uma situação de controle hoje que nós nunca tivemos antes, e a Constituição de 88 tem um papel muito importante nisso. É claro que há também algumas dificuldades, algumas distorções, que eu também pretendo abordar aqui no final dessa exposição. Mas eu queria começar fazendo um pouco um esforço histórico para a gente. Nosso objetivo aqui é entender o desenho institucional do controle na Constituição de 88, que não é um desenho que foi inventado pelo Constituinte de 88, é um desenho que se baseia no desenvolvimento histórico de uma série de mecanismos. Então eu queria passar um pouquinho aqui, fazer uma breve viagem aqui no passado, para a gente entender como isso foi ocorrendo. O principal mecanismo constitucional de controle, sem dúvida nenhuma, é o próprio princípio da separação de poderes. Você separa os poderes para que um poder possa controlar o outro, não haja exercício arbitrário desses poderes. Isso surge, essencialmente, lá na época das revoluções burguesas. Eu quero dar
um passo ainda um pouco mais atrás, para a gente tratar daquela época em que o poder estatal era exercido com origem divina, né? O governante era considerado o representante de Deus na terra e ele exercia o seu poder de maneira absoluta, com uma legitimação teocrática, né? Nessa época, ainda nessa época, evidentemente que havia relações políticas. Ele era o representante de Deus na terra, mas de repente o reino ali do lado invadia o reino dele e ele deixava de ser o representante de Deus na terra porque ele tinha sido invadido ou porque tinha havido algum levante ali dentro do próprio reino e ele perdia o poder. Então sempre houve essas relações de trocas e de equilíbrios e de harmonia política. Na Inglaterra isso foi se desenvolvendo de uma maneira interessante pela qual os reis, surgiu uma tradição de que os reis outorgavam determinadas cartas reais, né? Carta real mais famosa delas, a Magna Carta de 1215, entendida como a origem, né, de um documento constitucional, mas é uma carta outorgada pelo rei. É o rei que, no exercício daquelas interações políticas com os demais súditos, com os demais integrantes ali daquela nação, no equilíbrio dessas forças, ele aceita ceder um pouco do seu poder. A primeira dessas cartas é uma carta ali no início do século XII, no final do século XI, em 1100, é editada essa primeira carta real, que cria o parlamento. O parlamento é uma invenção inglesa, aí, datada de 1100, criada por essa primeira carta real, em que se estabelece a possibilidade dos membros ali do reino terem um representante eleito, que funcionava na época, na verdade, como conselheiro do rei. Então o rei chamava aqueles conselheiros, e aqueles conselheiros exerciam pressão em relação aos interesses que eles representavam. Quando essa relação ficava muito esgarçada, o rei dissolvia o parlamento. Nessa ocasião, o parlamento não era permanente. O rei podia chamar o parlamento era convocado, se reunia, se a situação política ficasse insustentável, ele dissolvia o parlamento, governava sem parlamento, até o momento em que ele não tinha mais sustentação política, tinha que convocar novamente um outro parlamento, e assim a coisa ia funcionando. Lá pelas tantas, uma classe determinada começa a ganhar muito poder, a burguesia, né? E na época da dinastia Tudor, houve uma série de concessões a essa burguesia, que o rei limitou bastante o seu poder. Quando há a transição para a dinastia Stuart, essa história começa a mudar e os reis começam a fazer um movimento de retorno ao absolutismo. E isso pega muito mal ali no parlamento, até que no reinado de Carlos I, ele passa 11 anos governando sem parlamento, até 1649 ele governa sem parlamento, e isso termina no fato de ele precisa convocar um parlamento, convoca o primeiro, ficou conhecido como parlamento curto, que durou pouquíssimo tempo, ele imediatamente dissolveu aquele parlamento, mas uma pressão enorme popular, ele teve que convocar um novo parlamento, uma situação de crise enorme entre o Carlos I e esse novo parlamento, que ficou depois conhecido como Parlamento Longo, que olha a situação esdrúxula que acontece. O parlamento reúne um exército, e esse exército do parlamento começa a guerrear com o exército do rei, e há uma guerra civil na Inglaterra, chamada Revolução Puritana, que termina com a execução do Carlos I, que perde a vida, e com o fim da monarquia na Inglaterra, né? Inicia-se ali a República de Cromwell. Esse é um marco importantíssimo, porque ele define ali um primeiro princípio, que é a separação, não ainda de poderes, mas a separação entre o Estado e a figura do governante. Agora, a figura do governante não se confunde mais com o Estado. Existe um Estado separado, uma república foi instaurada, e tem lá o Lorde Protetor, que é o Cromwell, que exerce o poder político nessa república. Apesar dele ter exercido de maneira também bastante autoritária e tudo isso, foi importante esse marco de separar a figura do Estado da figura do seu governante. Encerrado, Cromwell morre e o seu filho tenta assumir o poder, não consegue. Então isso acaba tendo uma restauração da monarquia na Inglaterra, aí com os filhos do Carlos I, né? Então assume o Carlos II, depois seu irmão Jaime II, assumem a monarquia, volta a dinastia Stuart, volta então aquela tentativa de restaurar o absolutismo, que novamente não dá certo, crise enorme instaurada com o parlamento, e aí o que faz o parlamento? Apoia um golpe de Estado contra o rei. Guilherme de Orange, então, vem lá da Holanda, dá um golpe de Estado com o apoio do parlamento. Jaime II foge para a França, naquela ocasião do Luís XIV,
Jaime II foge para a França e é instaurada a monarquia. Agora, olha que interessante, a linha de sucessão apontava para a mulher, a esposa do Jaime II, que deveria ser, então, coroada rainha, e o Guilherme de Orange seria o príncipe consorte. O parlamento não é príncipe consorte, ele é o rei, porque o apoio era ao Guilherme de Orange. Então, o parlamento aí interfere na linha de sucessão. O parlamento nomeia, coroa o Guilherme de Orange como rei. Então, aí o parlamento já assumindo um poder de definir, inclusive, quem é rei, quem não é rei, como é que se dá a linha de sucessão. E obriga, então, o Guilherme de Orange, para que ele tenha o poder do parlamento, a aceitar o chamado Bill of Rights, né? O Bill of Rights, que é de 1689. O que é o Bill of Rights? É um documento que define, rei, os seus poderes são esses aqui, nós no parlamento respeitaremos. Ocorre que há outros poderes, que são esses outros aqui, que são nossos poderes do parlamento. E esses poderes não são poderes outorgados pelo rei, são poderes autoproclamados pelo parlamento. O parlamento proclama aqueles poderes e, se quiser governar, aceite aqui o Bill of Rights. Ele aceita o Bill of Rights em 1689, 1701 veio o Act of Settlement do parlamento, que define as regras da linha de sucessão. Porque o parlamento não queria de maneira nenhuma que a dinastia Stuart voltasse ao poder. Então eles definem regras de sucessão de maneira que os Stuart jamais pudessem voltar ao poder. Então o parlamento dizendo, quem define quem é rei ou quem não é rei sou eu, o parlamento. Ele mantém aquelas regras de hereditariedade, tudo isso, mas é ele que está definindo como é que vai funcionar a hereditariedade no governo. E isso aí inaugura a separação de poderes. É o parlamento no Bill of Rights dizendo há poderes que são do rei e há poderes que são do parlamento, dos quais o parlamento não abre mão, e é o parlamento quem define a sucessão. Então aqui está afirmada a separação de poderes, muito influenciada pela obra de outro inglês, o John Locke, que em 1681, Bill of Rights é de 1689, o Act of Settlement de 1701. Em 1681, o John Locke havia publicado dois tratados sobre governo, em que ele diz o quê? Ora, os poderes exercidos pelo que ele chamava de Commonwealth, que a gente poderia chamar aqui de Estado, os poderes públicos, os poderes exercidos pela Commonwealth, são o resultado do compartilhamento dos poderes individuais que cada um tem no seu estado de natureza. No seu estado de natureza, cada um pode se autopreservar, né? Preservar sua própria existência, pode preservar sua propriedade, pode buscar o seu bem-estar social. No estado de natureza, todos têm esses poderes, mas esses poderes são compartilhados e são exercidos por uma unidade estatal, que ele chamava de Commonwealth, cujos poderes não podem ser concentrados. Essa Commonwealth não pode exercer esse compartilhamento todo de poderes. Esses poderes têm que ser divididos. Ele não falava em poder judiciário, ele falava em poder executivo, no qual ele incluía a função judicante, ele chamava de poder federativo, aquilo que a gente pode chamar de um poder que é exercido pelos chefes de Estado, nos países parlamentaristas. Então separava o poder executivo, que era o governo, do poder federativo, que seria uma certa chefia de Estado, e o poder supremo era o poder legislativo. Por que o poder supremo? Porque só o poder legislativo, pela lei, poderia restringir liberdades individuais, afetar os patrimônios privados, criando impostos, por exemplo. E esse era um poder tão importante que ele dizia, esse poder tem que ser exercido por uma assembleia. Esse poder não pode ser exercido por um indivíduo, é um poder necessariamente assemblear, colegiado, cujos representantes têm que ser indicados pelos seus representados, têm que ser eleitos. Então, uma assembleia com representantes eleitos. Então, esse princípio da separação de poderes e da necessidade de um parlamento assemblear, definindo as leis, restringindo os direitos, tem essa origem. Anos depois, nessa época, era o Luís XIV, que estava lá na França, vem o Luís XV, depois o Luís XVI, e o Luís XVI, quase um século depois, ou mais de um século depois desses acontecimentos, se vê envolvido na França também com uma situação gravíssima de conflitos com os populares. Ali, o pensamento iluminista tinha surgido muito grande ali na França, com uma valorização enorme das liberdades individuais,
uma ideia de que qualquer tipo de arbítrio é contrário ao direito natural, não aquele direito natural de origem divina, mas um justnaturalismo racional, baseado em valores humanísticos, né? Seria intolerável o arbítrio, porque violaria esse tipo de direito natural. Então, muita atenção com o rei ainda absolutista ali naquele momento, e agora aqui a obra que influencia muito o pensamento, diversos pensadores influenciaram muito ali a Revolução Francesa, mas essencialmente Montesquieu, que escreve O Espírito das Leis, que também muito influenciado pela obra de John Locke, falando em separação de poderes, na importância da representatividade do poder legislativo. Isso tudo vai gerando uma tensão social enorme, que acaba numa pressão muito grande. O Luís XVI tenta nomear um primeiro-ministro liberal para atender ali aos anseios da população, o Turgot, que depois cai por conta da nobreza. E o que ele faz? Nomeia, chama os Estados Gerais. Há mais de um século que não se reuniam os Estados Gerais na França. Mas ele entende que ali pode ser uma maneira dele lidar com a situação. O que são os Estados Gerais? Ele reúne o clero, a nobreza e o terceiro Estado. Eles se juntam numa assembleia, que é aquela assembleia em que todo mundo fala, ninguém se entende, todo mundo discorda um do outro. É uma espécie de redes sociais atuais, né, o terceiro Estado. Ele reúne aquele terceiro Estado, aquela confusão enorme, ninguém se entende. O terceiro, ele convoca os Estados Gerais, né, ninguém se entende. O terceiro Estado se destaca desses Estados Gerais e se declara em Assembleia Nacional, autoproclamando os seus poderes. Autoproclama os seus poderes ali, acaba o conflito enorme com o rei, que não aceita aquela história. Para complicar a situação, o clero se junta, metade do clero se junta a essa Assembleia, explode a Revolução Francesa, das mais sangrentas que a gente conheceu na história recente, e essa Revolução Francesa acende então o poder revolucionário com um mandato popular transformador. Eles querem transformar aquele Estado do antigo regime. E o que eles encontram? Por alguma razão, esse poder revolucionário não conseguiu afastar o poder judiciário. Os juízes, que eram na verdade representantes do rei, não eram um poder independente, mas gozavam de certo prestígio com a população local ali. O poder revolucionário não acaba com o poder judiciário. E o Poder Judiciário, representante do antigo regime, impõe uma série de obstáculos para que o Poder Revolucionário fizesse a revolução, fizesse as transformações que ele estava ali para que fossem feitas. Então surge um conceito super curioso de separação de poderes nesse momento. O que diz o Poder Revolucionário? Ok, a separação de poderes é um princípio e nós consideramos agora o judiciário como um poder independente. O poder executivo não pode interferir no judiciário. Mas, se o poder executivo não pode interferir no judiciário, o poder judiciário também não pode interferir nas decisões do executivo. Não pode se pôr como um obstáculo para as transformações revolucionárias que se pretende fazer. Então estabelecem por lei que o poder judiciário não pode interferir nas decisões administrativas e criam uma jurisdição própria dentro do Poder Executivo, com o Conselho de Estado no seu topo, para tratar de questões e relações jurídicas que envolvam o poder público, o poder estatal. Isso acaba, o Conselho de Estado acaba desenvolvendo uma jurisprudência bastante peculiar, bastante típica, afirma as exorbitâncias do poder público, as prerrogativas do Estado, a supremacia do Estado, do interesse público sobre o interesse privado, e surge aí, na verdade, o direito administrativo. Né? Na hora que o Conselho de Estado estabelece que existe um direito que só se aplica às relações que envolvam o Estado, então você tem um ramo próprio do direito. Esse ramo próprio do direito é o direito administrativo. E aí é uma leitura muito comum de se atribuir essa origem do direito administrativo a um influxo arbitrário, autoritário, porque o direito administrativo surge, então, para dizer que o poder legislativo, o poder judiciário não pode interferir nas decisões administrativas. De fato, uma das grandes preocupações aí é exatamente a proteção do mérito administrativo, desse espaço que a administração pública tem para ela decidir. Então, eles procuram proteger isso. Por quê? Para evitar a resistência, que na verdade era uma resistência conservadora, uma resistência de proteção do status quo naquele momento, exercida pelo poder judiciário, que era ligado ao antigo regime. Então,
se há uma origem arbitrária e autoritária do direito administrativo de um lado, de outro lado, é o poder revolucionário querendo exercer aquele mandato que ele recebeu, de alguma maneira, da população que apoiou aquela revolução para as transformações do Estado. E o controle, e os órgãos de controle têm, naturalmente, deve ser assim, realmente, eles têm a função de evitar que o status quo seja quebrado, né? A função do controle é manter o status quo. O controle não tem uma função transformadora. Agora, o que a gente precisa se perguntar é o seguinte: até que ponto o controle pode ir? É claro que tem limites que não podem ser ultrapassados, mas há determinado espaço em que a administração pública tem que poder fazer as transformações, tem que poder fazer as experiências. O Leonardo falava agora, no final da manhã, sobre o experimentalismo da administração pública. Tem que haver um espaço onde essas experiências possam ser realizadas. Então, o que eu queria agora, já me encaminhando para a parte final dessa minha exposição, é exatamente tratar desses problemas que a gente vivencia hoje. Acho dispensável falar dos méritos do controle e de como o sistema de controle nos fez bem e é importante e produz efeitos geniais, efeitos muito benéficos para o Estado. Mas eu quero me deter aqui em algumas crises, em algumas deformações que acabam ocorrendo. Então, o que a gente nota hoje no Brasil? Primeiro, a gente tem um regime presidencialista com uma quantidade enorme de poderes no parlamento. Mas um parlamento que não tem o poder para derrubar o governo. Então, diferente do que ocorre nos países parlamentaristas, principalmente que seguiram esse modelo britânico, né, que o governo pode dissolver o parlamento também pode dar um voto de desconfiança para o governo, então existe ali um equilíbrio de poderes. No Brasil isso não acontece. O parlamento não pode derrubar o governo, mas o parlamento pode paralisar completamente o governo. O que acontece então nessa relação que se instaura aí entre a administração pública e um parlamento que tem o poder de tornar o governo completamente inerte? Surge o tal do presidencialismo de coalizão, ou, como chamam já agora, presidencialismo de cooptação. Então, essas trocas de favores, esses acordos muitas vezes espúrios entre a administração pública e o parlamento, de maneira que o governo possa governar. Acontece também outro fenômeno que tem surgido, o chamado impeachment à brasileira, né? A gente transformou o impeachment, na verdade, num instrumento de responsabilidade política do governante. Então, o governante perde completamente o apoio popular, perde o apoio do parlamento. O parlamento não tem um instrumento formal para derrubar o presidente da República, agora tem, porque o impeachment acaba que, de alguma maneira, pode ser usado dessa forma. Outro problema, a falta de representatividade do parlamento. O John Locke já falava da necessidade do parlamento ser assemblear, né? Do parlamento ter ali, de uma maneira que ele possa espelhar a comunidade de uma maneira geral. De alguma maneira, a própria universalização da democracia fez com que essa legitimidade ficasse mais difícil. Porque na origem o parlamento representava o quê? O conjunto dos homens adultos e ricos. Então, claro que entre os homens adultos e ricos havia ali algumas discordâncias, algumas tendências ideológicas diferentes que se refletiam adequadamente no parlamento. Hoje não estão mais representados no parlamento os homens adultos e ricos. Não são mais os homens, as mulheres já votam e têm esse direito de votar, felizmente, há mais quase um século, né, da década de 30. Então, votam homens e votam mulheres. Não são mais apenas os adultos que votam, os jovens votam também, podem votar a partir dos 16 anos aqui no Brasil. E certamente não são mais os ricos que votam. O voto é universal, uma faixa enorme da população pode votar, inclusive as mais pobres, mesmo os analfabetos, têm direito ao voto. Então, conseguir representar essas pessoas numa Assembleia é muito difícil, que todos se sintam efetivamente representados, porque há uma grande pluralidade, há uma grande heterogeneidade naquele que se quer ver representado no parlamento. Ainda mais em época de redes sociais, isso se torna ainda mais difícil, porque hoje existe uma verdadeira ágora virtual. A gente tem quase que um ambiente de democracia direta, à lá Grécia Antiga, que se confronta com essa Assembleia. Então, às vezes, as pessoas se sentem mais representadas nas discussões do Facebook, do Twitter,
o WhatsApp, seja lá o que valha, do que nas decisões que vêm refletidas pelos seus parlamentares. E isso acaba gerando uma pressão da população para que outras esferas de poder o representem. Então, uma verdadeira pressão popular, principalmente sobre o Poder Judiciário, sobre os órgãos de controle de uma maneira geral, para que imponham o que a vontade popular deseja ver realizada. Há, então, uma enorme expansão pelo controle do mérito administrativo. Isso em época de neoconstitucionalismo, né? Reconhecimento aos juízes de uma certa força criadora de normatividade, pela interpretação dos princípios constitucionais, ainda mais na carta como a nossa, Carta de 88, que tem um marcado compromisso programático, que tem um caráter dialético muito grande. Então isso dá aos juízes uma força interpretativa e pela interpretação criadora de direito que tem sido cada vez reconhecido com mais força para os juízes. E aí começa a haver essa pressão popular, os juízes então se veem compelidos a dar determinadas respostas, e aí o Floriano falava hoje de manhã em casos, como ele mencionou aqui um caso em São Paulo, em que há uma série de ações judiciais propostas contra a Prefeitura de São Paulo por pais de crianças com deficiência, portadoras de deficiência, que não encontram na rede pública vaga para ensino segregado de portador de deficiência. Então eles querem que a Prefeitura pague a escolas particulares que proporcionam essas vagas. Qual é o problema? Essas ações têm sido consideradas procedentes e a Prefeitura tem sido condenada a pagar. Qual é o problema? Existe uma política pública no município de São Paulo, pela qual os pedagogos, os educadores se reuniram, estudaram o problema e entenderam o seguinte: não é bom para o portador de deficiência estudar em escola segregada, com ensino segregado. É melhor para ele que ele estude junto com os alunos considerados normais, com ali algum apoio específico. E a Prefeitura de São Paulo tenta, então, implantar essa política. Será que cabe ao órgão controlador evitá-la? Como as decisões de medicamento, às vezes, que determinam que o Estado forneça medicamentos que sequer são aprovados pela Anvisa para comercialização no país? Será que esse é o caso? É assim que deve se portar o Estado? Então, para rapidamente a gente mencionar alguns exemplos, até porque esse controle não é exercido apenas pelo Poder Judiciário. Os tribunais de contas hoje têm expandido muito os seus poderes, as chamadas auditorias operacionais, em que você analisa a gestão, analisa se aquela metodologia está sendo aplicada de maneira adequada pela administração pública, se ela está alcançando os resultados que deveria alcançar. E o que é uma auditoria? Uma auditoria é o estabelecimento de uma situação ideal e a comparação dessa situação ideal com a situação verdadeira. Quem é que vai estabelecer a situação ideal de uma auditoria operacional? E aí o pior é quando você tem uma tendência punitiva contra a autoridade administrativa, como as chamadas recomendações do Ministério Público. O Ministério Público tem feito recomendações sob ameaça, então ele interfere na política pública, ele interfere no licenciamento ambiental, ele interfere em alguma ação administrativa, dizendo que se o administrador público não proceder como ele acha que ele deve proceder, vai propor ação de improbidade, vai propor ação civil pública, vai propor ação penal. Então, o chamado direito administrativo do medo, que paralisa a administração pública. Então, a gente fica com uma administração pública paralisada, com medo ali do controle. E aí, para encerrar, eu queria resgatar aqui uma classificação que fazia o Montesquieu. Às vezes é interessante a gente olhar para trás, porque os pensadores, no momento mais antigo, estavam lidando com uma situação muito mais simples do que a nossa. Nossa sociedade ficou muito complexa. E às vezes a gente acaba, diante dessa complexidade toda, enxergando as coisas com menos clareza. Às vezes, quando a gente olha para trás e vê aqueles pensadores antigos que olhavam para situações mais simples, conseguiam enxergar as coisas com uma clareza um pouco maior. Às vezes não serve para nada, mas às vezes é um exercício interessante. O Montesquieu dizia que o poder estatal se dividia em duas funções principais. A função que ele chamava de statuer, de decidir, de deliberar, de realizar, e a função que ele chamava de empêcher, ou de arrêter, que é de obstar, a de impedir. Aí o que dizia Montesquieu? Quando a autoridade administrativa exerce um poder que a Constituição lhe oferece, ela exerce esse poder
pela função de statuer, de decidir, de fazer, de realizar. Quando a Constituição estabelece para essa autoridade um contrapoder, uma função de controle, então a atuação dele deve ser a de arreter, de empêcher, de obstar, de impedir que o mal feito ocorra, de estabelecer os limites, de estabelecer uma contenção, mas não de decidir no lugar do controlado, a não ser que a Constituição expressamente dê àquele órgão de controle o poder de se substituir e de tomar a decisão no lugar do controlado. Fora desses casos em que haja uma competência expressa nesse sentido, a competência do contrapoder deve ser apenas essa de obstar. Por quê? Porque se quem tem o poder de controle toma a decisão se substituindo ao controlado, quem é que controla a decisão que ele tomou? Ele é o próprio controlador. Então o risco de arbítrio aí se torna muito maior. Então talvez a gente tenha que resgatar um pouco essas lições lá do Montesquieu para tentar entender que em alguns casos o controle tem que ter um certo comedimento, né? Então o juiz, por exemplo, quando o juiz está tratando de uma questão entre particulares, o juiz é o representante do Estado. Então ele tem que dar a definição estatal para aquela situação. Então aí é natural que ele faça a interpretação da norma usando a principiologia que ele precisar usar, recorrendo ao que ele tiver que recorrer quando ele não consiga extrair da letra fria da lei a solução do caso concreto. Ele tem que buscar uma solução, porque ele representa ali o poder estatal. Quando o juiz age como um órgão de controle, aí é diferente, ele não representa mais o poder estatal, ele representa uma parcela desse poder estatal, ele representa uma função de controle estatal. Então aí, nesse caso, é preciso que haja alguma autocontenção, alguma deferência, para permitir que haja uma reserva de poder da administração, onde a administração possa exercer os seus poderes, possa criar as suas soluções, responder ao influxo que ela busca nas urnas, né? O José Carlos, na palestra que deu hoje de manhã, também falava em que, em alguns momentos, o poder legislativo ele deve evitar atuar. Então, em alguns casos, ele deslegaliza determinadas questões. Por exemplo, quando há uma questão técnica muito complexa envolvida naquele caso. Então, não é bom que o Poder Legislativo legisle nesse caso. Ele deixa espaços abertos para a administração pública, que tem um conhecimento técnico maior, tem um pessoal especializado para tratar daquelas questões. E aí, a administração pública toma a decisão e o Poder Judiciário é que vai dizer que a decisão está errada. O Poder Judiciário talvez tenha menos elementos do que o próprio Poder Legislativo, que deixou o espaço aberto para a administração pública, né? Então, se uma agência reguladora passa um período enorme fazendo ali uma revisão quinquenal de tarifa do pedágio de uma rodovia, faz audiência pública, chama a sociedade civil, ouve técnicos especializados, ela própria tem um corpo técnico ultra especializado naquele assunto, tem vários estudos, resolve e define qual é a tarifa. Aí depois, em uma ação judicial, o Poder Judiciário vai dizer que a tarifa não é aquela, a tarifa é outra, com base em quê? Com base no laudo de um engenheiro. Então, o laudo que o engenheiro deu, dizendo que está errada a decisão da agência reguladora, supera todo aquele trabalho de anos que foi feito por uma quantidade enorme de gente, ouvindo os interessados, ouvindo a sociedade civil. É claro que sempre que forem identificadas ilegalidades, sempre que forem identificados avanços nos obstáculos constitucionais, nos obstáculos legais impostos para a ação do administrador público, o órgão de controle tem que atuar. Mas é preciso preservar os espaços de decisão da administração pública. Isso talvez nós esteja faltando um pouco hoje. E mais do que isso, os órgãos de controle, é importante que eles procurem orientar, dar recomendações, sugerir, apontar os problemas e determinar que eles sejam corrigidos. A sanção contra a administração pública deve ser reservada para aqueles casos em que realmente houve má fé, houve dolo, o administrador público se desviou propositadamente, agiu mal intencionado. Mas quando o que se está tratando ali é uma divergência de entendimento a respeito de qual é a situação mais vantajosa e qual é a situação menos vantajosa, não faz muito sentido a punição, a ameaça, porque isso é paralisante da administração pública, isso tem custo, isso burocratiza e isso torna a administração pública muito ineficiente. E a gente, infelizmente, tem se defrontado muito com questões desse tipo. Enfim,
eram essas aqui as rápidas reflexões. Eu não cumpri a minha promessa de me ater ao tempo, e vejo aqui que extrapolei o tempo, peço desculpas à organização, ao presidente da mesa aqui, mas eram essas as reflexões que eu queria deixar aí com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Márcio. Obrigada, Márcio, pelas interações, reflexões e pela brilhante exposição. Obrigado. Falará agora a doutora Mariana Montebello William sobre o tema uma nova visão de controle externo pelos tribunais de contas. A doutora Mariana é doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional na PUC do Rio, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela mesma instituição, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foi procuradora do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, é professora da PUC do Rio de Janeiro, nas disciplinas de Direito Administrativo e Jurisdição Constitucional, professora dos cursos de pós-graduação do Instituto de Direito da PUC Rio e da Fundação Getúlio Vargas, e foi nossa colega aqui na Procuradoria de 2000 a 2003. Passa a palavra, então, à doutora Mariana Montebello William. Boa tarde a todos. Obrigada, Júlia. Queria inicialmente agradecer o convite que me foi formulado pelo professor José Carlos, dizer que é uma enorme honra participar desse evento promovido pelo IDAERJ. Claro que o Instituto de Direito Administrativo aqui do Estado do Rio de Janeiro, ele apenas traz sempre boas lembranças quando nos permite invocar aqui sempre as lições dos idealizadores desse instituto, professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, professor Marcos Giroeno. Então é sempre uma enorme honra e um prazer poder estar aqui nesta tarde com os senhores. Queria também cumprimentar os meus companheiros de mesa, o professor Laone e o professor Márcio Monteiro Reis. Senhores, o tema que me foi proposto diz respeito a uma nova visão de controle externo a ser exercido pelos tribunais de contas. Eu aqui tinha preparado uns slides, mas, enfim, eles não contribuíram aqui para a apresentação, me deixaram na mão. De toda forma, as reflexões que eu queria compartilhar aqui com vocês dizem respeito a tendências que podem ser verificadas atualmente no que diz respeito à atuação do controle externo da administração financeira, quanto a alguns pontos que conduzem à necessária e inevitável superação de bases formalistas, de bases conservadoras, de bases cartoriais que ainda podem ser verificadas em alguns ramos do controle exercido pelos tribunais de contas. Então, o que eu buscarei aqui trazer para os senhores e compartilhar alguns dados, algumas informações e uma visão que eu particularmente tenho para a atuação desses órgãos diz respeito a uma atualização, né? Como os tribunais de contas podem se modernizar, podem ter um aprimoramento da sua atuação como uma forma, obviamente, de melhor exercer a sua vocação democrática e a sua vocação republicana. E nesse aspecto, eu separei aqui 4 eixos centrais para minha exposição. São 4 tendências que eu identifico como necessárias para que a atuação dos tribunais de contas possa melhor atender à boa administração pública, né, ao direito fundamental à boa administração pública. A primeira delas diz respeito ao reforço da sua atuação pedagógica e orientadora.
um pouco na linha, inclusive, do que o professor Márcio Monteiro já sinalizou, já mencionou ali. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos específicos que dizem respeito à atuação pedagógica e orientadora que deve ser enfatizada pelos órgãos de controle externo. Em seguida, queria salientar a necessidade de serem implementadas, de serem reforçadas as novas tecnologias no âmbito do controle. Isso especialmente voltados para duas frentes em especial. Depois disso, quero trazer para os senhores aqui as minhas preocupações relacionadas a um fenômeno que tem sido apontado no âmbito da ciência política como sendo de accountability overload, né? Que vai um pouco na linha também do que o professor Márcio Monteiro mencionou, quanto a essa multiplicidade, a essa sobrecarga de agências de accountability e os impasses que esse fenômeno traz, né? Alguns desafios que são postos por essa sobrecarga, por esse excesso, por essa multiplicidade descoordenada de órgãos de controle, não raro com autoridade a ser exercida sobre o mesmo campo de ação. E, por fim, queria trazer também aqui alguns pontos que me parecem muito positivos, trazidos pela Lei 13.655. E aqui até compartilhando com os senhores um pouco a minha experiência como uma profissional do âmbito, né, do controle e as minhas perplexidades, especialmente a resistência que foi mencionada, que foi sentida e externalizada por órgãos de controle em relação a essa lei, especialmente no momento do seu processo legislativo. Então, a minha exposição, prometo aqui que observarei com toda a fidelidade o tempo que me é dedicado. O meu projeto aqui é enfrentar, de uma maneira, obviamente, não com a profundidade que eu gostaria, mas pelo menos fazer alguns apontamentos a respeito desses eixos que me parecem centrais para o avanço do sistema Tribunal de Contas. Eu inicio, então, com a atuação pedagógica e orientadora. Nesse ponto especificamente, ainda existe uma tradição muito impregnada no âmbito do sistema de controle voltada para uma atuação majoritariamente repressiva e punitiva. E de fato eu concordo com o professor Márcio quando ele diz que a sanção, ela não é um fim, ela não deve ser a nossa busca prioritária, de maneira nenhuma. Na realidade, quando a gente precisa atuar em repressão, isso significa que a atuação primordial dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, que deve ser a preventiva, ela não deu certo, ela não foi bem sucedida. Então, nesse sentido, me parece que o foco de atuação dos órgãos de controle externo das finanças públicas deve estar voltado exatamente para a pedagogia, para a orientação. Buscar, é fundamental que os tribunais de contas, eles especialmente diante de um quadro muito qualificado, do quadro técnico que é muito qualificado desses órgãos, que se busque diminuir a assimetria que existe entre quadro, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos inclusive financeiros dos órgãos de controle em relação aos agentes que estão submetidos à sua fiscalização. Essa assimetria ela tem que ser diminuída com o quê? Com uma intervenção que seja colaborativa, que seja pedagógica, que seja de orientação por parte dos órgãos de controle. Nesse ponto, o professor Márcio também mencionou as chamadas auditorias operacionais. No que diz respeito à atuação finalística dos tribunais de contas, a gente pode basicamente, aí, assim, de uma forma muito simplista, fazer uma divisão binária, né? Os tribunais de contas eles podem atuar ou mediante uma análise de conformidade dos atos que são submetidos à sua apreciação, ou então pode realizar uma análise operacional e aí mediante especialmente o seu instrumento, que é o instrumento por excelência, mediante a realização de auditorias operacionais, né? Nas auditorias de conformidade, o que o tribunal faz? Ele analisa, é um olhar, né, predominantemente retrospectivo, é um olhar voltado para o passado, identificação de irregularidades que foram cometidas no passado e sanção, aplicação de sanção, atuação majoritariamente repressiva, né? É necessário a gente fazer uma virada no que diz respeito a essa atuação. Não estou dizendo aqui que os tribunais eles deixarão de exercer a sua
função repressiva. Isso é impossível, né? Eu não estou dizendo aqui que os tribunais de contas eles não devem exercer auditorias, não devem realizar auditorias de conformidade. Elas são necessárias, né? No entanto, qual é o ganho que a gente pode ter com uma virada no que diz respeito à ênfase esperada pelos órgãos de controle, pelas instâncias controladoras, aqui especificamente com o meu olhar voltado para o campo de atuação dos tribunais de contas? Olhar principalmente, enfatizar a realização de auditorias operacionais, porque é mediante as auditorias operacionais que o tribunal pode exercer a sua função de colaboração. É por intermédio das auditorias operacionais que o tribunal, que os tribunais de contas, eles vão poder colaborar com os agentes que estão submetidos ao seu controle. Então, essa é uma primeira virada necessária, né? A gente deixar um pouco de lado a cultura, a análise meramente de conformidade e ter um olhar voltado para o futuro, um olhar mais prospectivo de interface, de colaboração com o administrado, com a gestão pública que está submetida ao controle do tribunal e que presta contas ao tribunal. Então, esse é um primeiro ponto que me parece uma tendência inevitável para os tribunais, inclusive para que eles possam cada vez mais afirmar as suas competências e afirmá-las a partir do reconhecimento da legitimidade da sua atuação. Além disso, também ainda nessa linha, nesse eixo de atuação pedagógica e colaborativa, eu tenho enfatizado muito a necessidade de serem incorporadas soluções e fórmulas consensuais e dialógicas no ambiente institucional do controle de contas. Então, por exemplo, né, diante da verificação de uma irregularidade cometida por um gestor, por que não o tribunal trabalhar com alguma solução consensual, com alguma solução que busque o diálogo com a administração pública? Por que não buscar uma solução de compromisso, né? Por que não buscar, por exemplo, e fortalecermos mecanismos como, por exemplo, os chamados TAGs, os termos de ajustamento de gestão, trazer isso mais fortemente para a cultura dos tribunais de contas. Já existem experiências bem-sucedidas nesse sentido. Me parece que a questão é só de avançar mais nesse campo, de pulverizar mais essas práticas, de torná-las mais conhecidas e mais aceitáveis também, né? Como não sendo, a gente não pode aqui imaginar que, porque o tribunal não aplicou uma sanção, né, ele deixou de exercer a sua competência. Não, muito pelo contrário, né? Muitas vezes, ao converter uma sanção em algum outro tipo de atuação por parte de um compromisso que venha a ser assumido pela administração pública, o benefício para a sociedade será muito maior, muito mais sentido, né, no que diz respeito ali na prática, efetivamente, da população que precisa do fornecimento de bem, que precisa da prestação de um serviço. Então, é um pouco incorporar essa lógica da consensualidade, as fórmulas dialógicas em especial que devem ser trazidas com ênfase para o ambiente institucional dos tribunais de contas. Além disso, o segundo eixo aqui, né, caminhando aqui para o segundo eixo que eu mencionei de tendência importante para avanços no campo dos tribunais de contas: emprego de novas tecnologias. A gente precisa ter em mente que no que diz respeito ao caminhar da administração pública, as inovações tecnológicas, elas são ferramentas imprescindíveis para avanços a serem sentidos nos órgãos de controle. E aqui eu destaco duas frentes, e aqui sem a menor pretensão de exaurir especificamente esse eixo, mas eu destaco duas frentes importantes. Primeira delas, as novas tecnologias, elas devem servir especialmente para contribuir para ambientes de transparência e de acessibilidade às informações dos órgãos de controle. Tem uma expressão que eu gosto muito, uma colocação que eu gosto muito de um autor que se dedica a estudar a temática do controle pelos tribunais de contas. Ele diz o seguinte: os órgãos de controle, eles são como vampiros ao reverso. Eles só sobrevivem na luz, na claridade. Eles só sobrevivem se eles estiverem eles próprios sendo os primeiros a prestar contas. Então, para isso é fundamental que nós utilizemos as novas tecnologias a esse serviço, a serviço de colocar o
Tribunal de Contas de colocar as ferramentas disponíveis por parte desses órgãos de maneira facilmente, amigavelmente, intuitivamente acessíveis à população, fazendo com que efetivamente os tribunais que eram até pouquíssimo tempo, os tribunais de contas que eram até pouquíssimo tempo ilustres desconhecidos, passem a ser vistos como parceiros da sociedade no exercício do controle da administração pública. E o segundo ponto de emprego de novas tecnologias em benefício e contribuindo para avanços nesse segmento diz respeito à utilização de blockchain, utilização de inteligência artificial como instrumentos que possam conferir objetividade, impessoalidade na seleção dos objetos a serem fiscalizados. Esse é um problema dos órgãos de controle, esse é um impasse vivenciado pelos órgãos de controle. Porque percebam, vivemos em ambientes em que os recursos humanos são escassos, o tempo é escasso, as energias também são escassas e, portanto, são necessárias escolhas que precisam ser feitas. Diante de um universo enorme, né, de atuações passíveis de controle, os tribunais de contas eles precisam fazer suas escolhas. Fazer escolhas significa fazer renúncias. Eu preciso fazer escolhas motivadas. Eu preciso fazer escolhas a partir de critérios pré-definidos, a partir de critérios objetivos e a partir de critérios impessoais. Quem é que me ajuda nessa formatação? Quais são as tecnologias que podem ajudar, que podem contribuir para que os tribunais de contas exerçam essas escolhas, possam fazer essas escolhas de maneira impessoal, de maneira objetiva e a partir de critérios pré-definidos? Exatamente, inteligência artificial, são exatamente tecnologias novas que podem ser utilizadas nesse ambiente para esse fenômeno. Então, nesse ponto aqui, eu chamo especial atenção para o fato de que já tem sido já vem sendo muito utilizados mecanismos de automatização, os chamados robôs, né, que hoje em dia são programas que hoje em dia auxiliam os tribunais de contas a realizarem o quê? O planejamento da sua atuação. Óbvio que muitas vezes o controle vai ser exercido em decorrência de interferências externas, em decorrência de provocações externas, ou por denúncias que são recebidas, representações, por intermédio de alguma provocação advinda do controle social. Mas quando é de ofício que o tribunal vai planejar a sua atuação, é fundamental que ele o faça de maneira objetiva, impessoal, tecnicamente motivada. E para isso o emprego de novas tecnologias é fundamental e tem que ser observado tem que ser identificado como um grande aliado dos tribunais nessa missão. O terceiro eixo de tendências que eu queria trazer aqui para os senhores está relacionado aos impasses, e aí é um tema que tem que ser endereçado por todos os órgãos de controle, aos impasses decorrentes desse fenômeno que tem sido denominado, assim denominado pela ciência política, como de accountability overload, né? O que é isso? O professor Márcio também mencionou lá no início da sua fala. Controle é importante? Sim, controle é fundamental, né? Controle traz bons resultados? Sim, controle traz bons resultados. Mas multiplicidade de órgãos de controle, agindo de maneira não coordenada, isso será que de maneira não intencional pode acabar gerando problemas adversos? Pode acabar gerando, na verdade, uma ineficiência, contribuindo para uma ineficiência, para uma paralisia da administração pública, né? O professor Márcio também mencionou ali uma categoria, né, que tem sido muito explorada atualmente, do direito administrativo do medo. Então fala assim, apagão das canetas, né, não se decide mais, a infantilização da administração pública, né? E aí a gente tem que pensar, a gente vive atualmente um momento em que são muitos os órgãos no arcabouço constitucional brasileiro, são muitos os órgãos, são muitas as agências de controle com matriz constitucional, portanto com competências que decorrem diretamente do texto constitucional, e elas exercem esse controle de maneira pulverizada, sem dialogar muitas vezes. Só basta a gente pegar agora os exemplos dos acordos de leniência, né? O acordo de leniência ele é firmado entre, eventualmente, uma empresa e um órgão de controle, e daqui a pouco ele vai
ser questionado pelo outro órgão de controle, pelo amor de Deus. Né? Isso daí só gera insegurança jurídica, isso daí não contribui para a previsibilidade dos comportamentos. Então, essa é uma temática, a meu ver, que precisa ser enfrentada com bastante seriedade no âmbito do direito administrativo. E nesse ponto, o desafio é como fortalecermos as atuações coordenadas e concertadas entre as instituições de controle. Claro que a gente precisa de um endereçamento, inclusive normativo, a meu ver, em relação a isso. Existe a dificuldade da matriz constitucional das competências desses órgãos de controle, mas fora isso, né, algumas boas práticas que já podem ser observadas em relação a esse tema. Em primeiro lugar, o fomento às atuações conjuntas dos órgãos de controle. Né? Então, a atuação conjunta entre CGU, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, as ações conjuntas entre Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado, intervenção técnica do Tribunal de Contas do Estado em termos de ajuste termos de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público do Estado. Perceba um ambiente de muito mais segurança jurídica, de uma atração muito maior para o administrador público de celebrar um TAC com o Ministério Público e que tem eventualmente a intervenção técnica do Tribunal de Contas. Por quê? Porque ele está dialogando ali com as duas instituições de controle que podem exercer autoridade sobre o seu agir, né, sobre a sua atuação. Então, esse me parece que é um desafio, um ponto que precisa ser bastante e com muita cautela, mas também com bastante seriedade enfrentado atualmente. São esses desafios relacionados a uma redundância, uma descoordenação, né, de órgãos de controle, de agências de controle que não dialogam entre si e, por outro lado, exercem autoridade, têm um campo decisório incidente sobre o mesmo campo de ação. E, por fim, eu queria mencionar aqui para os senhores alguns impactos que eu vislumbro positivos, extremamente positivos, trazidos pela Lei 13.655. E aqui fazendo uma confissão, porque como eu participo, como eu sou profissional, né, de um órgão de controle, como a minha atuação profissional está relacionada ao exercício de controle em um tribunal de contas, eu participo de vários grupos de discussão em que os meus interlocutores são também membros e profissionais dessa área. E na época em que foi extremamente discutido o projeto de lei, que ao final veio a ser convertido na Lei 13.655, eu ficava muito perplexa com a resistência existente em boa parte dos segmentos desses órgãos quanto às inovações trazidas pela 13.655. E eu, de uma certa forma, me achava uma alienígena porque eu não concordava. Né? Aliás, ao contrário, eu achava que tudo que estava ali era até meio que intuitivo. Né? É intuitivo que um órgão de controle tem que ser sensível, quando ele adota uma decisão, às consequências práticas da sua decisão. Me parece que isso dentro do trabalho está escrito, está normatizado, isso é intuitivo. Então é claro que os órgãos de controle têm que ser sensíveis, sim, às consequências práticas ao adotarem na tomada de decisão. Para mim também é absolutamente intuitivo que os tribunais eles devem levar em consideração as dificuldades reais, os obstáculos que são enfrentados pelo gestor público. Né? É muito fácil a gente ficar, né, um órgão, uma instituição de controle, ficar somente recomendando, dizendo tem que ser assim, faça assado, trilha esse caminho, sem saber ali a realidade, sem estar vivenciando a realidade da administração pública. E aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa, né, da administração mal intencionada, nada disso. Estou pensando aqui no gestor bem intencionado, no gestor que está ali buscando realizar a política pública, que está ali preocupado em fornecer o produto esperado pela população, em prestar o serviço público que ele precisa colocar à disposição da população. E ele enfrenta dificuldades reais e obstáculos reais que não podem ser negligenciados, que não podem ser ignorados pelos órgãos de controle. Então, não me
parece nada demais, não parece nenhum excesso ou nenhuma tentativa de se cercear a atuação de uma instituição de controle e esperar que ela leve isso em consideração. E, por fim, uma outra inovação trazida pela 1365, que eu celebro bastante, né, que diz respeito à necessidade dos órgãos de controle contribuírem para um ambiente de maior segurança jurídica e de previsibilidade na aplicação das normas de direito público, mediante a elucidação a identificação de enunciados, respostas a consultas, identificação de súmulas, elaboração de súmulas, voltadas exatamente a trazer para a administração pública um ambiente de maior previsibilidade, um ambiente que torne a tomada de decisão administrativa menos difícil, né? Especialmente levando-se em consideração as múltiplas interpretações que várias normas de direito público elas são dotadas. Então, nesse ponto, a resposta a consultas, né, utilizar os tribunais de contas, realizar eventualmente uma atuação conjunta. Existe uma iniciativa interessante no Congresso Nacional quanto a esse tema, que são as Jornadas Nacionais de Controle Externo, uma iniciativa do Senado Federal e que já foi endossada pelo Congresso e está prestes a sair. Ou seja, um evento que vai reunir, são jornadas que vão reunir representantes dos principais órgãos de controle para que eles possam promover um diálogo público a respeito dos principais temas enfrentados na administração pública, na visão dos órgãos de controle, buscando o quê? Convergência, buscando uma visão convergente entre esses órgãos e aí, com isso, obviamente, trazer um ambiente de maior segurança e previsibilidade para a administração. Então, esses são, senhores, de maneira muito breve aqui, sem o aprofundamento que eu gostaria de ter, mas diante das nossas limitações aqui temporais, esses são os 4 eixos centrais que eu identifico como sendo os desafios para os tribunais de contas na atualidade, né? É necessário que esses temas, a meu ver, sejam enfrentados, sejam objeto de uma reflexão séria e amadurecida para que os tribunais possam avançar e se afirmarem cada vez mais no que diz respeito e no exercício da vocação para a tutela das finanças públicas. Agradeço imensamente aqui o tempo que me foi dispensado e a atenção também de todos os senhores e estou finalizando aqui. Muito obrigada. Desejando também a todos um excelente dia. Obrigada, Mariana, pela riquíssima exposição. E eu gostaria de agradecer novamente os palestrantes que nos honraram com suas brilhantes exposições.